Vemos uma feira movimentada acontecendo no coração de uma cidade, e em meio às barracas e ao burburinho, um garoto segura uma tigela cheia de algumas frutas e comidas. Ele suspira, pensativo. Consegui juntar isso tudo hoje, afinal, é dia de feira. Joga uma maçã para o alto e observa com um olhar determinado. Bom, está mais ou menos. Agora, preciso achar um lugar para dormir. O nome dele é Piol, 14 anos, órfão, um garoto sem teto que vaga sem rumo pelas estradas e ruas. Acho que aquela ponte que vi mais cedo fica naquela direção, pensa enquanto anda. Mas, de repente, uma figura se coloca à sua frente, uma pessoa usando um chapéu e um véu, que o observa com um sorriso enigmático. Corte para Piol, deitado no que parece ser uma cela subterrânea. Ele abre os olhos lentamente, mas não consegue enxergar absolutamente nada. Tenho certeza de que meus olhos estão abertos. Não fui envenenado. Onde estou? Não vejo um traço de luz, nada além de escuridão. Ele tenta se mover, mas não consegue. Por que não consigo me mexer? O que está acontecendo? Sua voz treme, enquanto lágrimas começam a rolar pelo rosto. Então, ele se lembra do dia na feira, do estranho na estrada. Aquele homem. Ele disse que eu parecia útil. Ele deve ter algo a ver com o fato de eu estar aqui. Mas por quê? O que ele quer de mim? Ele pensa em sua vida, no nome de seu pai, Pinak, e de sua mãe, Elrond. O vazio ao seu redor parece esmagador, e ele se pergunta quanto tempo está ali. Será que perdi a consciência? Ou estou acordado o tempo todo? Não sei quanto tempo passou. Estou com medo e sozinho. Só me resta lembrar de quem eu sou para não enlouquecer. A fome começa a lhe atormentar. Vou morrer de fome nesse ritmo. Vou morrer de fome ou ficar louco antes disso. Será que ele quer me ver morrer? O que eu fiz de errado para merecer isso? Piol sente um nó de desespero apertando sua garganta, mas, após muita luta, consegue mover a mão e sente que sua respiração está mais fácil. Estou conseguindo mexer minha mão. E consigo respirar melhor. Os sentidos de seu corpo começam a retornar. De repente, um cheiro úmido invade suas narinas. O chão está frio, ele percebe que está no subsolo. Ouve o som de gotas de água caindo próximas. Tenho que beber, esforça-se para rastejar em direção ao som da água, sentindo cada músculo do corpo reclamar de dor. Só mais um pouco. Eu vou sobreviver. Depois de se arrastar por algum tempo, ele encontra uma parede de pedras. Ao tocá-la, sente a superfície áspera e acidentalmente corta o dedo. Não adianta, pensa ele, exausto, deixando o corpo cair novamente no chão. Enquanto repousa, ouve uma voz. Por que você está tentando tanto sobreviver? Intrigado, ele levanta a cabeça e vê algo inacreditável, outro garoto, igual a ele. A figura sorri e continua. O que há de tão especial em sua vida miserável para que você se esforce tanto? Desista. Se desistir, encontrará paz. Piol ouve as palavras, e por um instante uma dúvida o invade. Será que é verdade? Será que, se eu desistir, realmente encontrarei paz? Mas, logo, ele balança a cabeça e responde com firmeza, não. Não ficarei em paz se eu morrer assim. Não sem esfaquear aquele que me prendeu aqui. Não vou descansar até me vingar de quem me deixou nesse inferno. A figura sorri novamente, como se esperasse por essa resposta. Algum tempo depois, Piol acorda deitado no chão, sozinho em sua cela. Foi só um sonho, ou estou ficando louco, pensa, enquanto tenta se levantar, lutando contra a dor. Ele então percebe uma parede coberta de musgo, de onde parece brotar umidade. Esses musgos, talvez sejam comestíveis. Ele arranca um pedaço e coloca na boca, mas o gosto é horrível, quase impossível de engolir. Porém, ele se obriga a comer. Preciso comer para sobreviver. Mesmo fazendo caretas e quase vomitando, ele continua a mastigar. O gosto é horrível, diz entre engasgos. Mas, para seu alívio, ele percebe que seu corpo não reage mal. O musgo é comestível. Tenho que comer.
Tenho que sobreviver. Ele continua comendo os musgos, determinado, vou sobreviver. Irei sobreviver, custe o que custar. Após se alimentar, ele começa a explorar a cela, usando a parede como guia. Este lugar, de acordo com meus cálculos, deve ser um quadrado de aproximadamente 9x9 metros. Como eu imaginei, estou preso. Alguém me colocou aqui. De repente, um som ecoa, atraindo sua atenção e fazendo-se virar. O som metálico de uma porta de ferro se abrindo. Uma pequena fresta se abre, deixando entrar um feixe de luz que quase o cega após tanto tempo na escuridão. Mesmo ofuscado, ele se esforça para se aproximar. Finalmente, alguém está aqui. Ele se aproxima, mas, antes que consiga distinguir quem está do outro lado, a fresta é fechada bruscamente, e ele se vê novamente imerso na escuridão. Ele se senta, frustrado, e percebe um cheiro estranho, vindo da direção da porta. É um cheiro forte, uma mistura de peixe podre, folhas de chá e restos de carne de porco. 5 tipos diferentes de restos de comida. Um único carcereiro comendo tanta coisa diferente é improvável. Isso deve significar que há pelo menos 5 pessoas lá fora. Ele continua deduzindo, se há 5 carcereiros, é bem provável que eu não seja o único preso aqui. Não fariam um espaço tão elaborado apenas para me aprisionar. Há mais pessoas neste lugar, nas mesmas condições que eu. Finalmente, ele sente a tigela de comida trazida por seus carcereiros e começa a examinar o conteúdo. Especiarias quentes e carne de porco, comida Chuan. Pelo menos, isso é melhor que musgo. Ele come tudo, saboreando o momento raro de comer algo minimamente decente. Tenho muito tempo para pensar. Mas é melhor me concentrar em sobreviver. Ele solta a tigela vazia no chão. Corta para Piol, algum tempo depois, fazendo flexões. Já faz, no mínimo, 4 meses desde que fui aprisionado aqui. Uma vez ao dia, eles abrem aquela pequena janela para me dar comida. Fora isso, nunca dizem uma palavra, me deixam apenas neste espaço apertado e escuro. Após concluir algumas séries de exercícios, ele desaba no chão, exausto. Achei que perderia a sanidade ao ser colocado numa situação assim, mas venho resistindo. Ele nota que, de alguma forma, começou a ver com um pouco mais de clareza na escuridão. Nesse ambiente sombrio, consigo enxergar vultos, sombras se movendo ao meu redor. Insetos. Muitos insetos vivem aqui, mesmo sem um raio de luz. De repente, ele avista uma centopeia, seguida por uma cobra que surge e começa a se enrolar em seu pulso. Ele encara o animal com uma expressão de alerta, mas antes que consiga reagir, a cobra crava os dentes em seu braço. A dor é imediata e intensa. Sinto, como se meu corpo estivesse pegando fogo, observa ele, enquanto rola no chão, tentando conter o grito. O local onde foi mordido está vermelho e inchado, as veias saltando sob a pele. Ele se debate até que, exausto, perde a consciência. No dia seguinte, vemos a janelinha da porta se abrir, e a tigela de comida é novamente entregue. Com dificuldade, ele se arrasta até ela, segurando a tigela com as mãos trêmulas. Não vou morrer. Não importa o que aconteça, murmura, determinado, enquanto come a comida, sentindo o olhar penetrante da cobra ao fundo. Depois de se alimentar, ele se senta e encara a cobra. Então é assim que você realmente é. Quase morri por causa do seu veneno, mas acho que algo mudou em meu corpo. Ele reflete, intrigado. Consigo enxergar melhor. Seria isso efeito do veneno? Piol estende a mão cautelosamente em direção à cobra, pensativo. Já ouvi histórias de pessoas que se tornaram mais fortes ao sobreviverem ao veneno. Se eu resistir, talvez ganhe uma arma. Sem hesitar, oferece o braço para que a cobra o morda novamente. Dessa vez, o veneno se espalha por seu corpo com mais rapidez. Ele começa a suar e sente uma onda de calor intenso, como se estivesse em chamas por dentro. Talvez eu devesse ter sido mais cuidadoso, mas agora não dá para voltar atrás, pensa, tentando suportar a dor. Enquanto isso, ele observa a cobra, admirado com a maneira como ela se move. Os olhos dela foram degenerados pela escuridão, mas ainda é uma caçadora excepcional.
Ela desliza furtivamente pelo chão, passando ao lado de pequenos insetos, que recuam ao notar sua presença. Não é gananciosa, termina sua refeição e se retira, intimidando tudo ao seu redor com apenas um olhar. Os únicos seres com inteligência aqui nessa escuridão sou eu e ela. Então, de repente, a porta da cela de Piol se abre, o que ele imediatamente sente pela vibração. Isso é a porta. Ele mal acredita. Ao confirmar que está aberta, ele sai da cela e encontra um longo corredor. O próximo quarto fica a uns 20 passos daqui, ele calcula, e percebe porque não conseguia sentir a presença de ninguém antes. Ele olha para a cela ao lado e sente um cheiro forte e desagradável. Esse cheiro é carne apodrecida. Espiando pela abertura, ele vê um corpo. Não consigo ver bem os detalhes, mas pela estatura, ele tinha mais ou menos a minha idade. Me pergunto se o mesmo aconteceu nos outros quartos. Piol segue pelo corredor até chegar a outra porta de ferro, que encontra destrancada. Ele a empurra, abrindo caminho para um novo corredor, onde se depara com um grupo de outras crianças. Enquanto caminha pelo corredor, ele observa, a mesma coisa, uma série de celas. De repente, uma menina no grupo fala com ele. Quem é você? De onde veio? Ele a observa sem dizer nada, percebendo que, embora ela olhe em sua direção, não consegue enxergá-lo na escuridão. Parece que fui o único que se adaptou totalmente a isso, ele pensa. Meu nome é Pi. Eu estava preso na área leste. Está dizendo que há mais lugares como esse? A garota pergunta. Parece que sim. Quais são seus nomes? A garota responde, sou Soul, e ele é Sonu. Após ouvi-los, Piol os encara por um instante, depois diz, vamos. Parece que há mais lugares como este. Eles começam a caminhar juntos. A garota, ao ver que o local ainda está mergulhado em escuridão, oferece sua mão ao amigo. Segure a minha mão. Certo, ele responde, aceitando. Mais adiante, chegam a outra porta, e ao atravessá-la encontram um grupo maior de crianças. Diferente da cela onde Piol estava, ele nota que poucas pessoas ali morreram de fome. Em vez disso, muitos aparentam ter tirado a própria vida. Observando as tigelas de comida, Piol analisa, há muito mais comida e tigelas aqui do que no meu lugar. Eles estão diferenciando os recursos entre as celas. Para que fariam isso? Soul o chama, trazendo de volta aos seus pensamentos. Esses aqui também foram presos mais ou menos na mesma época que nós. A menina continua as apresentações, essa é Lin, e este é Goshin. Com todos apresentados, o grupo de crianças segue adiante até encontrar mais uma porta. Ao abri-la, todos cobrem os olhos, momentaneamente cegos pela luz repentina. Ainda estamos no subsolo? Pergunta Piol, ajustando a visão. Estamos há tanto tempo na escuridão que até mesmo a luz de uma tocha nos deixa assim. Gradualmente, os olhos de todos se acostumam, revelando que parece uma vila rudimentar. Piol observa o lugar em silêncio e então diz, não há ninguém aqui. Você está certo, mas algo não faz sentido, responde uma das crianças. Ele olha ao redor e percebe que a vila parece ter sido feita às pressas. Isso foi construído para aparentar ser algo, mas o interior das casas está mal feito, reflete ele, intrigado. Então, Lin se aproxima e o chama pelo nome. Sou Lin. Vou ficar aos seus cuidados de agora em diante, diz ela, aproximando-se mais. Eles sempre foram assim? Ela pergunta, observando-o de perto. O quê? Eles o quê? Lin sorri e responde, seus olhos. Eles são vermelhos. São lindos. Piol fica surpreso. Minhas pupilas estão vermelhas? Será que isso é efeito da mordida da cobra? Ele pensa nas implicações. Não é bom se destacar em um lugar como esse, Lin explica. À luz da tocha, elas parecem normais, mas no escuro é possível ver esse brilho avermelhado. Parece que você nem sabia. Então, aconteceu enquanto estava aqui, né? Piol sente um alívio ao entender o que ela disse. Lin parece notar e pergunta, em que está pensando? Ele responde, apenas, nada demais. Ela o encara com intensidade, você é diferente das outras crianças.
Ele pergunta, confuso, como assim? Você apenas, Estamos todos confusos, mas você é o único que está tentando entender, ela responde. Nesse momento, Soul interrompe, vocês dois, o que estão fazendo? Apenas conversando, sobre isso e aquilo, Lin responde de forma evasiva. O grupo de crianças decide seguir em conjunto dali em diante, mas Soul pergunta, e você, Piol? Vai nos acompanhar? Vou observar, ele responde, ainda cauteloso. Sinta-se à vontade para se juntar a nós, se mudar de ideia, Soul diz, em tom amigável. Lin olha para ele e diz, beleza, eu vou com vocês. Ficar junto é muito mais vantajoso para sobreviver. Ela observa o grupo com pesar. Todos nós ficamos isolados nessa escuridão por muito tempo. Não há como sairmos daqui totalmente sãos. Mesmo eu mal consigo acreditar, mas, quanto aos outros, vou apenas observar de longe por enquanto. As crianças mal começaram a se conhecer, mas vários grupos já foram formados. Há o grupo de Soul e Sonu, com eles como membros principais, o grupo liderado por Kangli, o grupo que reúne On e Young como foco, e ainda o grupo de Kong, com um Sang como seu líder. Contudo, uma criança se destaca por não fazer parte de nenhum grupo. Soube-se que na cela dela não havia nenhum sobrevivente além dela mesma. Como ele sobreviveu quando todos os outros morreram? Será que ele os matou? E o fato de não se juntar a nenhum grupo só aumenta as suspeitas sobre ele. É o mesmo em qualquer lugar do mundo. Mas agora não tenho tempo para me preocupar com esses caras, diz Piol enquanto caminha para longe das crianças. Observando a construção, ele deduz, essa estrutura parece ter sido construída recentemente, mas o musgo acumulado nas paredes mostra que esse espaço subterrâneo existe há muito tempo e foi apenas reutilizado. Ele pensa no investimento que seria necessário para algo assim. Quem quer que tenha feito isso possui uma fortuna absurda, definitivamente não é alguém comum. Nesse momento, ele vê uma luz vindo do teto, e algo começa a descer. Olhem lá! A cesta está descendo do teto, exclama alguém. O quê? É comida! Vamos pegar! Várias crianças correm em direção à cesta, mas são impedidas por Soul e um garoto que a acompanha. Isso deixa algumas crianças furiosas. Por que não distribuímos tudo de forma justa entre todos? Sugere Soul, e os adolescentes olham uns para os outros, hesitantes. Como líderes, vamos dividir a comida entre os grupos. Esperem, vou pegar minha parte também, diz Piol, aproximando-se da cesta. Nesse momento, um dos líderes agarra o braço dele e diz, solte isso. Ninguém pode pegar comida da cesta sem nossa permissão. Tudo aqui está sob nosso controle. Piol olha friamente para o garoto, solta seu braço com firmeza e agarra o rosto do líder, derrubando-o ao chão e batendo a cabeça dele no chão. O que foi que você disse? Repete isso pra mim, ele rosna. Solta ele, seu maluco. Sai de cima dele agora mesmo, gritam os outros que observam a cena, mas Piol aperta o rosto do líder ainda com mais força. Ele é louco, murmuram alguns, assustados. Por favor, deixe ele ir, imploram, e Piol responde friamente, se ele entendeu, então não preciso repetir. E quanto à comida, ninguém vai tocar na minha parte, certo? Os outros líderes concordam, aliviados. Piol então se levanta, liberando o garoto que havia tentado impedi-lo. O garoto, com uma mão no olho machucado, resmunga furioso, quer perder o outro olho também? Sinta-se à vontade para tentar. Depois disso, todos começam a comer, enquanto Piol observa de longe. Isso é um teste, ele pensa. Um teste para filtrar as crianças úteis, e eu tenho certeza que vai continuar assim até eles completarem seu objetivo. Ele observa as crianças ao redor, muitas delas vão morrer no processo, e qualquer um deles poderia se tornar meu inimigo. Soul e Ou se aproximam de Piol. Onde você esteve ultimamente? Pergunta Ou. Você continua bem, mesmo depois de ter feito inimigos aqui. Ela comenta que muitas crianças deixaram o grupo de On e Young depois do confronto, e o grupo de Ou se tornou ainda maior. Pensei que você não estivesse interessado, Piol responde. Mas parece que tem observado tudo de longe esse tempo todo.
Ou responde: assim como você mostra interesse em nós, nós também observamos você. Ele nota que ou come menos depois de garantir a maior parte da comida para o grupo dela. Esse é o motivo das outras crianças serem tão leais a ela, sem dúvida, ela é a que mais se destaca entre os líderes. Ou observa Piol e pergunta: você ainda está vivendo naquela sala escura? Piol responde com indiferença: é confortável lá. Entendo, ela diz, eu ouvi dizer que você desenvolveu resistência ao veneno. Bem, desde que a mordida da cobra já não é tão dolorosa, parece que sim. Ela o encara por um momento e, então, sugere: por que você não se junta ao nosso grupo, ao invés de ficar sozinho? Piol apenas responde: acho que já respondi essa pergunta. Ela rebate: você disse que ia esperar e ver, não é? Nesse momento, a hora da refeição é anunciada, e a comida começa a descer na cesta. Piol comenta, em tom de advertência: espero que nenhum de vocês decida invadir a cesta dessa vez. Porque se o fizerem, podem muito bem acabar caindo para a morte quando cortarem a corda. Enquanto subia, Sonu e Xiao o alertavam o grupo, indignados: que diabos, por que tem tão pouca comida? Todos olhavam para a cesta, percebendo que a quantidade de comida era menor que o normal. O que começou, Manosa? Alguém comentou, referindo-se a um garoto de estatura menor no grupo, mas conhecido por sua tenacidade. Manosa havia sobrevivido à última seleção e estava no grupo liderado por Soul. Mas, agora, o garoto estava morto. Quem diabos fez isso? Não vou perdoar o assassino, exclamou um dos integrantes do grupo, em choque. Todos ali sabiam o motivo pelo qual Manosan foi alvo: ele era o mais fraco. A cena corta para Soul e Sonu, parados em frente ao corpo de Manosan. Droga, vamos nos vingar, custe o que custar, disse Soul, determinado. Sonu, ao lado, comenta: independente de quem tenha feito isso, a parte importante é que um dos nossos companheiros está morto. Devemos retribuir da mesma forma. O mais fraco de outro grupo será o próximo. Piol, observando de longe, entende que uma guerra entre os grupos havia começado. Recentemente, o mais fraco do grupo de Go-On-san também fora encontrado morto. Isso era apenas o começo. Cada noite, mais alguém era assassinado: um do grupo de Soul, um do grupo de On e Young, um do grupo de Go-Yong-san, e outro do grupo de Kanglu. A matança seguia uma rotina macabra, e as crianças, assombradas pela fome, começaram a desconfiar umas das outras, se tornando tão selvagens quanto demônios. Vemos Piol em outro cenário, se alimentando de algo que lembra musgo. Ele reflete: nunca consigo me acostumar com esse gosto nojento, mas as crianças famintas ainda não chegaram tão longe. Tenho certeza de que essa paz vai acabar logo. Enquanto pensa, algumas crianças começam a se aproximar dele. Estão aqui, 1, 2, 4 crianças ao menos. Não vieram aqui por acidente. Tem certeza de que é aqui? Pergunta uma delas. Sim, tenho certeza. Eu vi ele vir e sair desse lugar com meus próprios olhos. Outro garoto, que havia perdido um olho em um confronto anterior com Piol, pensa consigo mesmo: já matei 2 pessoas depois da nossa luta. Agora é a hora perfeita para eu me vingar. Onde ele está? Antes que pudesse completar seu pensamento, um dos garotos começa a gritar e cai no chão. Alguma coisa mordeu minha perna. Ele grita, assustado. O que está acontecendo? Tem alguma coisa aqui. Outra criança cai, atingida por algo invisível. O líder do grupo, em pânico, começa a gritar: onde você está, seu desgraçado? Mostre-se! Em meio ao caos, Piol surge, silencioso, e prende um dos garotos pelo pescoço. Largue John agora, implora o líder, em desespero. Piol, no entanto, não solta. Ele reflete friamente: nesse ritmo, ele vai morrer, e eu me tornarei um assassino. Talvez eu possa deixá-lo viver por agora, mas cedo ou tarde vou acabar matando alguém. Enfurecido, o líder parte para cima de Piol, atacando-o em uma série de golpes, mas Piol desvia de todos. Em uma tentativa desesperada, o garoto tenta acertar um golpe mais forte, mas Piol desaparece de sua vista. Onde você está?
Pare de se esconder como um rato e apareça. Piol surge logo atrás dele, murmurando com uma voz fria: dessa vez não vou parar com apenas um olho. O líder, agora em pânico, começa a correr pelo corredor, mas logo se vê encurralado contra uma parede. Piol caminha lentamente em sua direção, e o garoto, suando frio, implora: espera. Espera. Vamos unir forças. Piol para e observa com um olhar curioso. Você não vai sobreviver por muito tempo contra essas crianças. Trabalhemos juntos, nem mesmo o grupo de Soul ou de Sangue Shanu seria páreo se estivermos juntos. Ele tenta argumentar, oferecendo-se como subordinado. Se você preferir, você pode ser o chefe. Serei seu subordinado, sou diferente dos outros que você matou. Sou útil, me use. Piol ouve as palavras, mas não se deixa convencer. Ele pensa: tenho certeza de que no início você vai se submeter, mas também sei que, com o tempo, me trairá. Ele continua a caminhar em direção ao garoto, que desesperadamente responde: você está errado, nunca faria isso. Com um movimento preciso, Piol agacha e, em um golpe rápido, acerta o queixo do garoto. Em seguida, o imobiliza com um mata-leão. O garoto tenta murmurar algo antes de perder a consciência. Piol, enquanto sai do corredor, reflete: o motivo pelo qual matei é porque ainda sou fraco. A notícia se espalha rapidamente. Ele é forte, matou 4 pessoas sozinho, comentam os outros líderes, que começam a ponderar sobre Piol. Não posso fazer inimigo dele, pensam, apreensivos. Ele é astuto, vingativo, e agora, todos sabem exatamente o que fazer para que todos tenham medo dele. A situação foi longe demais para ser resolvida apenas dividindo a comida reduzida entre todos. Para garantir a sobrevivência, as crianças começaram a matar umas às outras por comida. No final, todos ali se tornaram assassinos. Piol foi um deles. Ele matou Yeon e Young, que tinham grande influência em meio ao caos. Agora, ninguém ousava tocá-lo, nem mesmo chegar perto. Afinal, o que poderia ser mais assustador do que alguém sem nada a perder? Um dos subordinados aparece correndo: chefe. Tem 2 pessoas na Casa Vermelha do Norte. Acho que são aqueles que foram expulsos do grupo de Yeon. O chefe, atento, responde: tem certeza? O garoto confirma: sim, verifiquei várias vezes. E eles têm batatas nos braços. Precisamos correr antes que comam tudo. As crianças, agora lideradas pelo chefe, se preparam. Vamos, todos. Vão matá-los por uma única batata. Avançam, e vemos as 2 crianças segurando suas batatas com olhos arregalados, quase insanas de fome, parecendo demônios famintos. Ei! Grita o líder, tentando conter seus companheiros, mas as crianças avançam, enlouquecidas pela fome. Os 2 fugitivos tentam escapar. Parem bem aí! Passem a batata para cá! Gritam os perseguidores. Em um momento tenso, os 2 que estavam fugindo soltam um assobio, e logo várias crianças surgem das casas abandonadas ao redor, emboscando os famintos. O que é isso? Uma armadilha! O líder grita, em desespero, enquanto vê um dos seus caindo após um golpe na nuca. Droga! Todos, recuem! Ele tenta fugir, mas logo percebe que está encurralado. Um dos garotos que cercaram o grupo murmura: pegamos um peixe grande com uma única batata, hein? Eles sorriem. Hoje, podemos reduzir muitas bocas para alimentar. Desesperado, o líder implora: vocês podem se satisfazer com apenas a minha vida. Eu imploro. Mas sua adversária, Soul, responde friamente: gostaria de ouvir o seu pedido, mas não podemos desperdiçar tanto alimento. Você também faria o mesmo no meu lugar. E então, ela ordena: matem todos. A luta começa, crianças contra crianças, com Soul apenas observando, imperturbável. De um ponto mais alto, Piol observa a cena, analisando em silêncio, usar o terreno, atalhos e truques, e criar locais que dificultam a invasão. Este lugar parece uma réplica de construções que existem no mundo lá fora.
Quem quer que tenha construído esse lugar deseja que nos adaptemos a ele, para que possamos matar e sobreviver aqui. Estão nos transformando em ferramentas descartáveis, nos jogando em um inferno, moldando-nos para nos tornarmos assassinos perfeitos. Um dos garotos ri, satisfeito, ao se lembrar de um de seus assassinatos. Vocês viram aquele cara que eu estrangulei até a morte? Parecia um peixinho fora d'água, desesperado. Outro garoto responde, sim, parecia que ele estava tentando voltar para dentro do casco, como uma tartaruga. Nossa chefe é realmente a melhor. Agora somos invencíveis, ninguém mais ousa nos enfrentar. Mais distante, uma garota de cabelo branco observa em silêncio, com um olhar distante e um cheiro de sangue impregnado nela. Ela se pergunta, incomodada, como eles conseguem comer tão tranquilamente, mesmo com as mãos manchadas de sangue alheio. É nojento, ela não consegue se acostumar com a crueldade ao seu redor e começa a chorar em silêncio. De repente, o buraco no teto se abre,